João 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora olha aqui, a quem que Deus vai se manifestar? Aqueles que amam a Deus. Por isso o mandamento diz assim, amar a Deus sobre todas as... Quando a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, ele diz, buscar-me-eis e me achareis para me buscar de todo o vosso coração. Quer dizer, de todo entendimento. Então olha o que ele vai continuar dizendo nesta palavra. Eu me manifestarei a ele. Então vamos ver a quem Deus se manifesta. Versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, quem ama a Deus, guarda a sua palavra. E ele disse, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. Então Deus ama quem guarda a sua palavra. Então sugere que quem não guardar a palavra, o amor do Pai não está nele. Amém? Vamos continuar vendo. E diz assim, olha o quanto é importante a gente amar a Deus em primeiro lugar, pessoal. O quão é importante a gente guardar a palavra do Senhor. Ele diz assim, olha isto. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, quem não guardar as palavras do Senhor, está mostrando que não ama ele. A forma de provar que nós amamos a Deus é guardando a sua palavra. Se eu não guardar, eu estou sendo hipócrita, porque eu estou me enganando, estou mentindo para mim mesmo. Aí ele diz, quem não me ama, não guarda minhas palavras. E as palavras que estás ouvindo, não é minha, mas do Pai, que me enviou. Agora, no capítulo 15, versículo 6, diz assim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então olha o que Deus está dizendo aqui. Quem ama ele é o que guarda a palavra. Quem não guarda a palavra, quem não ama ele, esse será lançado fora. Então Deus está dizendo que lança fora quem não guarda. Então está aí, né, o exemplo para quem quer ser abençoado. Em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, guardar a palavra dele. E não dá para guardar a palavra de Deus se eu não amo. Se eu amo, eu guardo. Se eu não guardo, é porque eu não amo. Ele está dizendo isso. Isso não é uma palavra de pastor. É a palavra de Deus. Aí vai dizer assim, ó. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo. Lançará e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, aí ele vai dizer como que nós permanecemos nele. Se permanecermos em mim, e as minhas palavras permanecer em vós. Está vendo? Quer dizer, se a palavra estiver guardada, se permanecer dentro de você a palavra, se em obediência, se você estiver guardando ela, praticando ela, ele vai dizer, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Qual que é a condição para receber a bênção dele? Guardar a palavra dele. Por isso que eu vou repetir para vocês, e vou falar em todos os cultos como eu falo. O segredo para ser abençoado está aqui. Guardar a palavra do Senhor. Essa palavra é fiel e verdadeira. Agora olha o que ele vai dizer no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Agora olha o 14. Vós sois meus amigos. Quando? Se fazeis o que eu vos mando. Agora eu quero usar esse versículo 14, quero dizer o seguinte. Aqui Deus está dizendo assim, vós sois meus amigos, o próprio Jesus diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então Deus está dizendo, eu sou amigo daquele que pratica a minha palavra, eu sou amigo daquele que guarda a minha palavra, eu sou amigo daquele que a minha palavra permanece nele. Por isso que Jesus falou em Mateus, ele diz assim, quando um homem é liberto, o espírito mal sai dele. Porém, aquela pessoa que foi curada, aquela pessoa que foi sarada, quando passa o tempo, se ela não permanecer guardando a palavra, o mal volta sobre ela e volta 7 vezes pior.
Então, por que volta? Porque às vezes, quando o mal volta, a pessoa não está permanecendo. E é isso que Jesus falou: se permanecerdes, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, no tempo de Deus vai ser feito. Agora, vamos olhar, eu falei aqui, e volto a falar, que Jesus, ele nos pede e diz: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Ele está nos mandando guardar a sua palavra. Agora eu falei, a gente pede tanta coisa, não é só você não, eu peço, nós pedimos, todo ser humano pede. Pede, e nós devemos pedir, porque é só Deus mesmo que nós temos para pedir. Amém? Amém. Então veja bem, nós pedimos tudo para Deus, queremos tudo de Deus, mas quando Deus nos pede alguma coisa, nós não fazemos. Não que todos não fazem, tem coisas que nós fazemos, mas tem coisas que Deus nos pede para a gente que é difícil. Por exemplo, tem pessoas que Deus pede para ela deixar o ódio. Tem coisas que Deus pede para ela deixar a mentira. Tem coisas que Deus pede para ela deixar o vício, deixar a prostituição, deixar o amante, a amante, deixar de tocar naquilo que é de Deus, disso, daquilo. Quer dizer, há muitas coisas que Deus nos pede. A palavra de Deus diz assim: convertei-vos a mim e vivei. Converter, quer dizer, Deus está pedindo para a gente se converter. Aí a gente tem um louvor que a gente passa na igreja que fala assim, ó: converter-me não quis. Quer dizer, há aqueles que entregam os seus caminhos ao Senhor, se converte ao Senhor. Mas há aqueles que aquilo que agrada a eles, eles fazem. Mas há outros, isso aqui ainda não vou fazer não. Isso aqui eu não estou de acordo não. Pessoal, eu estou pregando para a salvação, não estou pregando para humilhar ninguém, eu não estou pregando para prejudicar ninguém, pelo contrário, amados. A alegria da gente é ver todos vocês aqui, crescendo a família de vocês, que vocês voltem mais. Mas ainda que eu tenha uma palavra para pregar, e sei que às vezes pregando essa palavra, amanhã pode não ter um ou outro aqui, eu preciso pregar a verdade. Porque é ela que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida não é eu ficar passando a mão na tua cabeça, é eu te ajudar com a verdade. Amém, pessoal? Então eu tenho que dizer para você, você quer ver mais exemplo? Olha o que Jesus quis dizer: fazeis o que eu vos mando. Vamos ver uma coisa que Jesus nos pediu. Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem o quê? Crer, né? Quem crer e for batizado. Deus está pedindo duas coisas: para que a gente creia e para que a gente se batiza. E ele diz: será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Versículo 17, e é aqui que eu quero chamar muito a sua atenção. Quem faz aquilo que Deus pede, entrega os seus caminhos ao Senhor. Que crê nele, como João 3,16 diz assim: quem crê que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, não pereça. Aquele que crê que Deus deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça. Quem é o que crê em Deus? É o que guarda a sua palavra. Agora olha o que ele diz aqui: quem guarda a palavra faz isso. Quem crê e for batizado. Quem guarda a palavra se batiza. Aí ele, olha o sinal de quem crê e quem batiza. Depois de obedecer essa palavra, versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Que sinais que hão de acompanhar os que creem que se batiza? Qual? Que está escrito na sua Bíblia. Aí, ó: esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farão mal. E se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que a pessoa recebe? Milagres, cura, libertação, salvar. Porque de quem crê e for batizado será. Aí eu pergunto, Jesus pede, olha o versículo 14, a ordem para evangelizar era ordem. No versículo 14 era ordem. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando censurou-lhes a mesa, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Incredulidade porque eles não estavam crendo, e dureza de coração porque não deram crédito, né? Não deram crédito ao que já tinha visto ressuscitado. Quer dizer,
Quando eu não faço o que Deus está me pedindo, eu mostro que eu não estou amando Ele, porque eu não estou dando crédito àquilo que Ele me pediu. Agora, que batismo é esse que Deus falou? Aquele, né, que crê e for batizado. O batismo de arrependimento que João Batista vem pregando, diz: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. O batismo de arrependimento que a pessoa diz assim: eu vou entregar a vida para Jesus, eu não tenho o que pensar, eu não sei do dia de amanhã. Se eu quero uma vida com Deus, eu vou ouvir a voz dele, eu vou me batizar, eu vou entregar meus caminhos ao Senhor, eu vou mudar, não vou viver do meu jeito, mas vou viver do jeito de Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Eu amo Ele, então eu vou guardar a palavra dele, está pedindo para mim, eu pedi tanta coisa para Ele, Ele fez até o que eu não mereço. E será que eu não posso fazer uma coisa que Deus está pedindo? Que é largar o pecado, se arrepender, convertei-vos a mim e vivei. Então eu vou largar. Agora, a pessoa diz: eu já fui batizado quando eu era criança. O que é que você entende de batismo quando você é nascido como uma criança? Quem é que lembra que foi batizado? Esse batismo que Jesus está dizendo para que arrepender e batizar, eu entendo que eu preciso ter entendimento, eu preciso ter consciência de pecado para me arrepender do pecado, para que eu possa dizer: o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Salvador, eu preciso do Senhor, então eu vou entregar minha vida para o Senhor. Tem gente que diz assim: quem quer aceitar Jesus? Eu diria o contrário: quem quer entregar a vida para Jesus? Porque aceitar Jesus é muito bom. Agora eu quero ver entregar a vida para Ele. Aceitar Jesus qualquer um pode. Agora entregar a vida para Ele é que são elas. Porque entregar a vida para Jesus implica em obedecer, implica em guardar a palavra. O amor está no guardar. E ele diz que aquele que guarda, o amor do Pai está nele. O que não guarda, o amor do Pai não está. E o que não guarda será lançado fora. E esse lançado fora quer dizer o quê? Perde a salvação. Não há para ele salvar. Quando João Batista pregava, ele falava: arrependei, porque é chegado até vós o reino dos céus. Batizai, né? E ele batizou muitas pessoas, inclusive ele batizou o próprio Senhor Jesus. Aí a gente vê outro exemplo em João 3, Nicodemos. Nicodemos era velho, pregador da palavra, era ministro, ele era pastor, ele era pregador, ele era um teólogo, porque ele ensinava ali, ele era mestre em Israel, ele ensinava para todo mundo, e ele vai chegar até Jesus e fala assim: mestre, o que farei para herdar o reino do céu? A gente vê que ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus, maravilhoso, diz assim, quando ele pergunta: o que eu farei? Ele falou: nascer de novo da água e do Espírito. O que é nascer da água? Do batismo, do arrependimento. Então, quando a gente batiza, Marcos 16 está dizendo aqui: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Aí o versículo 17: esses sinais hão de acompanhar os que creem, os que obedecem, os que entregam. Por isso, pessoal, se você é batizado, glória a Deus, continue firme, e que esse batismo que você teve seja, né, um batismo de arrependimento, e que você venha guardar esse entendimento dentro de você. Mas se você não é batizado, você está sendo chamado para ser batizado, quer dizer, entregar sua vida para Jesus, confessar Ele como Senhor da sua vida, para que você seja salvo, para que estes sinais te acompanhem, porque esses sinais, um deles que é o mais importante de todos, ele diz: quem crê será salvo. E os outros sinais: cura, libertação. Quando Jesus esteve em Marcos 6, ele esteve em uma aldeia, e ele querendo curar aquele povo, querendo libertar aquele povo não deu crédito, e ele disse que não pôde fazer nenhum milagre, senão apenas curar alguns poucos enfermos. Ele não queria curar poucos enfermos, pessoal. Deus queria fazer algo grande ali. Por isso que você vai pegar a Bíblia, e quando você vê na Bíblia a história dos patriarcas, ou daqueles que agiram a fé, você vê do centurião também, né, que foi lá e diz assim para Jesus: olha, Jesus procurando esse tipo de fé em mim e em você. O centurião vai lá e fala assim: eu tenho um servo lá na minha casa, ele está lá na minha casa, ele está acamado. E Jesus diz: eu vou lá curar ele. Jesus queria ir lá curar ele, Jesus se dispôs. Aí o que acontece? Meu Deus, olha que tremendo. Jesus querendo lá curar aquele homem, diz assim: não, Senhor, eu não sou digno de o Senhor entrar na minha casa, não. Mas manda uma palavra e o meu servo será curado. Amém. Aquela palavra era o quê?
para cura. Aí Jesus se agradou e disse assim, nem mesmo Israel, quer dizer, no meu povo aqui, eu vejo uma fé como esta. O que Deus quer que você tenha? Essa fé, que vai fazer toda uma diferença na tua vida, aonde que você vai entregar a sua vida para Ele, onde você vai guardar essa palavra, e você vai ver esses sinais te acompanhar, porque a Bíblia está dizendo, esses sinais vão de acompanhar os que creem, eles vão acompanhar você. Aonde você estiver, Malaquias 3,18, outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Oh, glória! Vão ver que você é uma pessoa que ama a Deus. Agora eu falei aqui da humildade, a gente precisa ser humilde para reconhecer os nossos pecados, a gente precisa ser humilde para entender que é do jeito de Deus e não é do nosso. Eu dei o exemplo de Naamã. Naamã muito orgulhoso, não, tem que ser bem tratado, tem que chegar lá e tem que ser assim. Aí o profeta nem atende, ele fala, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Aí ele sobe no salto, né? Será que esse profeta não sabe quem está aqui para falar com ele, que é o Naamã? Leproso, mas é Naamã. Peraí, foi o rei que me enviou. Peraí, o seu sacerdotezinho, vem, calma aí. O sacerdote diz para ele, vai lá, manda falar com ele, nem atendeu, fala com esse Naamã aí, se ele quiser, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão. Ele vai e mergulha. Aí ele fala assim, eu vou mergulhar nessas águas, lá em Damasco tem água melhor do que essa. Quer dizer, pessoal, o arrependimento faz a gente reconhecer que não é do jeito que a gente quer ser tratado. É do jeito que a gente entende que a gente precisa se fazer diante do Senhor. Olha, por isso que a gente precisa arrepender dos nossos pecados, se consertar, entender o nosso lugar. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Agora, mesmo Deus não precisando de nós, Deus nos ama tanto que Ele deu até a vida para ter eu e você com Ele. Oh, glória! Porque não tenho prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas por que Deus está dizendo isso, que não tem prazer na morte de ninguém? Porque Ele quer que a pessoa seja salva e viva. Mas qual é o segredo para ela viver? Depende de Deus? Não, depende dela obedecer a Deus. Olha o que está escrito. Diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Quer dizer, olha o que Deus está pedindo. Convertei-vos. Quer dizer, Deus está pedindo para a gente se converter, pessoal. E esse tempo agora, a gente pode observar que muitas pessoas, mesmo diante de uma situação difícil, ela ainda não quer se converter. Tem pessoas que você vê aí com essa pandemia, você vê aí com essa situação do jeito que está, em vez da pessoa entregar a vida para Jesus, ela está se desviando ainda mais. Às vezes conhece até a palavra, às vezes frequenta até a igreja. E muitos estão acuados, muitos estão escondidos. Tem medo de vir à igreja, mas não tem medo de ir no banco. Tem medo de vir à igreja, mas não tem medo de andar na rua. Tem medo de vir à igreja, mas não tem medo de tocar naquilo que é de Deus. Tem medo de vir à igreja, mas não tem medo de falar mal. Sim ou não? O medo dela é só a igreja. Ela não se converteu. Não se converteu. Por quê? Porque quando a pessoa se converte ao Senhor, ela entrega os seus caminhos ao Senhor, ela guarda a sua palavra. Aí ela mentia, não mente mais. Ela tinha amante, ela não tem mais. Ela não era batizada, ela se batiza. Ela não participava da ceia, passa a participar. Ela andava na vida errada, ela procura se consertar. Para quê? Para não ser lançada fora amanhã. Eu entendo, pessoal, que Deus, Ele nos chama e Ele nos pede coisa para o nosso bem. Amém? Mas como eu falei aqui, às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, e quando Deus nos pede uma, duas coisas, poucas coisas que Deus nos pede, às vezes não fazemos. Tem aqueles que fazem. A gente sabe disso. Você está aqui, você está buscando, você está aprendendo, você está buscando consertar, você está buscando melhorar, sim ou não? Mas quantos não? Quantos às vezes vêm aqui? É como se o que o pastor está falando não viesse de Deus. Isso é coisa do pastor. Meu Deus, isso aqui é santo demais para ser coisa de pastor. Está escrito. Aí olha só, Provérbios 30, eu vejo um homem usar de uma certa sabedoria, e olha o que ele vai dizer aqui. Provérbios 30.
No versículo 5, vamos ler o versículo 5, Provérbios 35. Diz assim, Provérbios 35, toda palavra de Deus é o quê? Pura. Ô glória! Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Deus é escudo para todos? Não. Deus é escudo para os que nele confiam. Os que confiam nele é os que guardam a sua palavra. E ele diz, né, que esse que guarda a palavra, o Pai vem e se manifesta nele. Agora, olha o versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras. Não tem necessidade de acrescentar, como também não tem de tirar. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é na medida, a palavra de Deus é certa, a palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira. Então eu tenho que crer nela. Se está pedindo para mim, eu vou fazer. É Deus pedindo. Aí ele diz no 6, nada acrescenteis às suas palavras para que não te repreenda e seja achado o quê? Mentiroso, está vendo? Então quem acrescenta, quem tira, quem muda, quem não concorda, nessa palavra de pastor está tirando, porque não é de pastor. Ah, isso aqui não sei o quê, não concordo, não, está escrito. E Jesus disse que está escrito, está escrito. Então, assim, aquele que crê, assim como está escrito, ele fala isso lá em João, né? Então, a gente sabe que o que está escrito é a palavra do Senhor. Então não precisa eu tirar, não precisa eu acrescentar. Está escrito que eu tenho que batizar, eu vou batizar. Está escrito que eu tenho que crer, eu vou crer. Está escrito que eu tenho que me converter, eu vou converter. Está escrito que quem ama é o que guarda, então eu vou guardar. Tá? E esses sinais vão me acompanhar. Agora, se eu não fizer isso, eu posso fazer como os 10 leprosos. 10 foram curados, 1 voltou, os 9 não. Posso até receber uma cura aqui. Lá na frente eu vou ser lançado fora. Mateus, eu vou até ser curado, dali a pouco vai voltar tudo? Ou até pior, 7 vezes. Então olha para você ver. O caminho é guardar a palavra do Senhor. Olha o versículo 6 ainda. Não acrescentes as palavras, porque elas, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. No versículo 7, 2 coisas te peço. Olha só, 2 coisas. Agora, a gente olha para essas 2 coisas e a gente vê, né, essa sabedoria para que a gente possa, a exemplo, né, dele, a gente colocar em prática. Ó, 2 coisas te peço. Olha o que Agur vai falar nessa palavra. Diz assim, não me negues, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mim tira. Você está vendo? Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Uma coisa que eu quero falar aqui, onde ele diz para não me negar nem a riqueza nem a pobreza. Não me dá nem a riqueza e nem a pobreza. Me dá o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue. Você já observou que quando a pessoa, ela recebe, tem muitas pessoas que é assim, ela está precisando tanto de algo que ela vem com o primeiro amor, sim ou não? Aquela sede e tal. Quando ela recebe aquilo, muitos falam, ela se farta. Agora eu estou bem. Agora. Tchau, Jesus. Vai embora e você não vê mais. Eu já vi pessoas que estavam na cadeira de roda levantar. Eu já vi morto ressuscitar. Na nossa igreja, com a misericórdia de Deus, no meu ministério, eu já vi isso. Já vi pessoas ser curadas de câncer, AIDS, diabetes. Já vi tanta cura. E a maioria deles eu não vejo hoje mais na igreja. A maioria. Quer dizer, se fartou e foi embora. Eu já vi pessoas aqui que estão aqui emocionadas de ver o que já viram acontecer na igreja. Mas você que está aqui também sabe que muitas dessas pessoas que receberam grandes milagres foram exemplo dos 10 leprosos. Não voltou mais. Muitas. Misericórdia, pessoal. Jesus não é para quando a gente quer encher a barriga, não é só para quando a gente quer o milagre, não é só para quando a gente quer a cura. Jesus é para todo dia, Jesus é para toda hora. Jesus é para mim fazer a vontade dele, não é a minha. Não é para mim ser orgulhoso, é para mim ser humilde. Não é para que eu acho que tem que ser do meu jeito, é do jeito de Deus.
Eu falei de Naamã com seu orgulho, teve que ser quebrado o orgulho de Naamã. A gente até tem aquele louvor que fala assim, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar. Aonde? Nas águas do teu amor. E as águas a gente entende que é o quê? O batismo de se arrepender e verdadeiramente nascer de novo, da água e do Espírito. Oh, glória. Olha para vocês verem, pensar diferente.